Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório. Amados, diletos irmãos, nós estamos comentando o livro de Apocalipse. E antes de eu falar do toque das trombetas, eu gostaria de trazer algo mais acerca do capítulo 8, onde nos mostra que sobre a abertura do sétimo selo. Quando o Senhor Jesus abre o sétimo selo, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Muito bem, amados, vamos analisar ao capítulo 8, versículos 1 até o 6, fala sobre a abertura do sétimo selo. Fala que houve um profundo silêncio no céu por um espaço de tempo. Todos estavam calados, porque cada vez que a igreja aqui na terra grita pedindo socorro por causa da opressão, esse grito chega até os céus. Mas agora João vê um silêncio de expectativa, um silêncio nos céus por quase meia hora. Foram dados trombetas aos anjos que deviam tocá-las. O Senhor Jesus, o sumo sacerdote da igreja, é que tem o incensário de ouro e muito incenso. Eu havia dito no áudio anterior que eu não queria me precipitar. Não queria falar que o anjo que tinha o incensário em sua mão fosse o próprio Senhor Jesus. Mas analisando e pesquisando a palavra de Deus, descobri que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote da igreja. E é Ele que tem o incensário de ouro, é muito incenso, plenitude de mérito em sua própria pessoa. A gloriosa presença, o desejável de todas as nações, agora se encontra diante do altar de Deus, com seu incensário de ouro em sua mão. Agora ele faria conhecer a própria plenitude que há na sua própria pessoa. É Cristo que se propõe a colocar o incenso diante do altar de Deus. Pois o escritor diz: vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. E vi outro anjo, diz ele, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. E os 7 anjos que tinha as 7 trombetas prepara-se para tocá-las. Muito bem, nós vemos aqui, e eu posso agora falar com toda a convicção, que este anjo que tem o incensário em sua mão é a própria pessoa de Cristo, pois ele é o sumo sacerdote da igreja. Ele se tornou o sumo sacerdote, não mais como semelhante ao sacerdote humano, mas seguindo a ordem de Melquisedeque, tornando-se sacerdote eterno. Então, ele agora mostra a plenitude que há em Cristo. E se agora vamos tentar nos compreender
essa excelência que ele fosse verdadeiramente o próprio Cristo. Ele tem o ofício de intercessor, também aquele que intercede por nós e o nosso mediador entre o próprio Pai, que agora desempenha com profunda simpatia o papel de sacerdócio. E nenhuma oração seria respondida se não fosse através dele. Toda oração deve ser mencionado o nome do Senhor Jesus. Devemos ser recomendados ao Pai, entrando na presença do Pai por meio do Filho. Foi jamais agora negado nada. O Pai nunca negou nada para o Filho, o próprio Filho disse isso. O Pai sempre ouve o Filho. O Pai sempre tem ouvido a oração do Filho e aceita toda a petição do Filho. Esta oração, assim, são aceitas nos céus, porque o próprio Filho apresenta ao Pai por meio do seu incensário de ouro. Toda oração que nós fazemos, amado, ele é depositado diante do altar de Cristo, diante do altar de Deus. E o próprio Cristo, sendo o sumo sacerdote, ele pega nossas orações junto com o incenso e apresenta ao Pai. Então, todas as orações nossas são aceitas nos céus. Produziram grande mudança na terra as orações feitas por cada ser humano. A adoração é a própria religião cristã. A adoração deve ser pura para chegar à presença de Deus. Uma oração pura celestiais. Em origem à natureza do próprio Criador, que é puro. Quando são enviadas por meio da intercessão, a terra vai de encontro com Deus por causa de oração de cada um de nós. Embora aqui na terra exista conflito com as próprias paixões que o ser humano tem enfrentado, pois os projetos mundanos dos homens pecadores produzem notáveis tumulto. Aqui a expressão em linguagem profética, como declarou o nosso Senhor no livro de Lucas, capítulo 12, verso 49. Nós vemos, amados irmãos, que os anjos nos céus estão com as trombetas pronto para tocar na glória. Mas existe um espaço de meia hora, um período de tempo, amado, que nós não conseguimos compreender, pelo menos eu, presbítero Gregório, não consegui compreender esse período de silêncio de meia hora. Eu tenho analisado pensamentos de vários teólogos, amados irmãos, e tenho encontrado algumas dificuldades para compreender este período de meia hora. Então eu fico com o meu próprio pensamento. Eu vos disse que ao soar da sexta trombeta, ao abrir o sexto livro, o Senhor Jesus deu um espaço entre o sexto, trazendo no sétimo capítulo
a imagem dos 144 mil que são selados, e a imagem de multidões inumeráveis, de línguas, povos, nações, que estavam em pé diante do trono de Deus. E também expliquei a vocês que estas pessoas que estão diante do trono são aqueles que morreram na grande tribulação, que se converteram no período em que o anticristo começa a reinar aqui na terra. Mas por se converter e professarem fé no nome do Senhor Jesus, essas pessoas foram mortas literalmente. Eu acredito que neste momento que está ocorrendo a morte daqueles que se converteram na grande tribulação, todos os céus calou-se para assistir tamanha violência que está ocorrendo aqui na terra. Por isso, houve esse período de meia hora de silêncio nos céus. Meia hora, um período de tempo, a metade de um período de tempo de silêncio nos céus. A linguagem e as imagens das 7 trombetas são complexas. A sua aplicação, o evento histórico específico, tem resultado em vários pontos de vista. As 7 trombetas recapitulam a história desde uma perspectiva particular e, de certa forma, os eventos que ocorrem no toque das trombetas. Então, estão, amados irmãos, em paralelo com outro evento mencionado em outros ciclos de 7 no Apocalipse, com as 7 igrejas, os 7 selos e outros números 7. Há, por exemplo, uma grande semelhança entre as 7 trombetas e as 7 pragas que nós ainda vamos estudar. A diferença entre elas, contudo, leva-nos a concluir que as 7 trombetas são juízos de advertência. Aquele que aprenderam a lição ensinada pelas trombetas não terão de sofrer a catastrófica consequência das 7 últimas pragas. Tema que ainda, amados, nós vamos estudar. Estudaremos no futuro próximo. Podemos ainda estabelecer uma série de comparação entre as trombetas e os selos do capítulo 6. Tanto a trombeta como os selos estão arranjados em grupos de 4 e 3. Primeiro, fala sobre os 4 primeiros selos, e aqui nós estaremos falando sobre as 4 primeiras trombetas. E depois fala-se sobre mais 2 selos e por último a abertura do 7º selo. Então forma um grupo, forma os grupos. Primeiro fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, no capítulo 6, verso 1 a 8, e as últimas 3 trombetas também formam um grupo de 3 medonhos ais, ou seja, 3 medonhos catástrofe que estará ocorrendo após o toque das últimas 3 trombetas. Apocalipse 9, versículo 12, também o capítulo 11, versículo 14. Nós estaremos estudando, amado, para que possamos compreender, pois, além disto, a abertura do 6º selo, 4 anjos seguram os ventos até que o selamento dos 144 mil se complete.
em Apocalipse 7, verso 2 e 3. Por outro lado, 4 anjos são vistos atados junto ao rio Eufrate sobre o 6ª trombeta, no Apocalipse 9, versículo 14 a 15. Nós vamos estudar tudo isso, amado. Esses 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrate, quando eles forem soltos, algo terrível estará ocorrendo. Um cenário no santuário celestial. Temos aqui uma cena. No santuário celestial, 7 anjos estão diante do trono e recebem 7 trombetas. Ao ser tocado, cada uma das trombetas apresenta um juízo divino. Este não são juízo final como naquela das 7 pragas, mas juízo de advertência, ou seja, de admoestações preliminares. O fato dos anjos com as trombetas saírem do altar do incenso sugere que o tempo da graça para o mundo ainda não terminou durante o toque das 6 primeiras trombetas. O toque da 7ª trombeta ocorre já no momento da volta de Jesus. Em Apocalipse 11, versículo 15 até o versículo 18. Assim como a abertura do 7º selo, amados, vemos aqui algo que nos mostra que o toque da trombeta nos dias antigos, no Antigo Testamento, servia para a convocação religiosa, também servia para convocar o povo para a guerra, para os anúncios. Então, este toque de trombeta está associada à volta, anunciando a volta de Cristo. É o que explica o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 e 52, e também no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. As 7 trombetas não são juízos finais, não são juízos de que tudo se acabou, não são juízos finais de Deus sobre o pecado impenitentes, mas ocorre dentro do fluxo da história. Portanto, devemos distinguir claramente entre o propósito das trombetas e das 7 pragas. As 7 pragas será terrível, que só ocorre depois de terminada a graça, depois que Cristo leve a sua igreja, quando a porta da graça é fechada para a humanidade. Então nós vamos analisar. Amanhã eu estarei falando sobre o toque das primeiras 4 trombetas. Que nós possamos, amados irmãos, nos colocar como verdadeiros adoradores, como o nosso ouvido atento para ouvir a voz do Espírito de Deus, pois somente o Espírito de Deus pode nos levar a ter o conhecimento mais profundo. A nossa alma anela o conhecimento. Eu já expliquei a respeito de que todos os seres humanos têm o anelo dentro da sua alma, uma explicação trazida pelo nosso irmão pastor José Jacó Vieira. Mas nós queremos conhecer a profundidade, a largura, a extensão de todas as coisas referente ao reino espiritual. E o livro do Apocalipse, ele descortina para nós os últimos acontecimentos que estará ocorrendo. Provavelmente, ao encerrar o livro de Apocalipse, eu estarei trazendo mensagem dentro do livro de Daniel. Poderia ter sido ao contrário, mas como eu já estou no livro de Apocalipse,
Só após encerrar toda a mensagem do Apocalipse, eu estarei falando sobre o livro de Daniel. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda graça e paz. Permaneça no caminho da vida. Não se afaste. Não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe para o autor e consumador da fé. Fique na paz do Senhor Jesus.